Meu nome é Ethan Carter. Eu fui pesquisador-chefe em um dos projetos mais sigilosos já conduzidos pelo governo dos Estados Unidos. A história que estou prestes a contar não deveria ser conhecida. O que descobrimos foi apagado dos registros. Quem tentou expor a verdade desapareceu. Eu sou um dos poucos que conseguiu escapar, mas não sei quanto tempo estarei seguro. Por isso, preciso deixar esse relato registrado. Se você está ouvindo isso, talvez ainda haja tempo para entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O Projeto Janus foi um programa secreto de pesquisa conduzido em uma instalação subterrânea a quilômetros de profundidade no deserto de Nevada. O objetivo era simples no papel, mas ambicioso na prática: provar a existência do multiverso. Por décadas, físicos especularam sobre a possibilidade de existirem múltiplas realidades coexistindo ao lado da nossa, separadas por finas camadas de espaço-tempo. O governo não queria apenas provar essa teoria. Eles queriam encontrar uma maneira de acessar essas realidades. Nosso laboratório era o epicentro dessa pesquisa. Equipado com tecnologia quântica avançada, desenvolvemos um dispositivo chamado o Olho. Sua função era abrir pequenas janelas para outras versões da Terra, permitindo que observássemos diferentes realidades sem interagir diretamente com elas. O primeiro teste foi um sucesso. Conseguimos visualizar versões da Terra ligeiramente diferentes, onde mudanças sutis na história haviam criado realidades alternativas. Em algumas, pequenos eventos haviam alterado o curso da humanidade, resultando em um mundo quase idêntico ao nosso, mas com diferenças intrigantes. Em outras, os continentes tinham formatos diferentes, como se um evento geológico catastrófico tivesse mudado a estrutura do planeta. Nosso objetivo era catalogar essas realidades e entender seus padrões. Algumas pareciam versões futuras da nossa própria Terra. Outras eram mais primitivas. Mas então, encontramos a Terra 37b. No início, parecia uma versão idêntica à nossa. As mesmas cidades, os mesmos prédios, a mesma topografia. Mas havia algo estranho. Não havia sinal de vida. Nenhuma pessoa andando nas ruas. Nenhum carro se movendo. Nenhum animal. As luzes ainda estavam acesas. Os semáforos funcionavam. Tudo parecia intacto, mas vazio, como se a humanidade tivesse desaparecido de repente. A equipe ficou intrigada. Era possível que um evento global tivesse erradicado toda a vida humana? Enviamos drones para explorar a cidade. Eles sobrevoaram ruas, capturaram imagens e analisaram dados atmosféricos. Nada indicava contaminação ou radiação. O ambiente parecia completamente normal. Mas então notamos algo perturbador. Um dos drones sobrevoou um prédio de vidro e captou seu próprio reflexo. No reflexo, havia sombras, formas humanoides paradas, observando o drone. Mas quando mudamos o ângulo da câmera para olhar diretamente para o prédio, não havia nada ali. As transmissões começaram a apresentar falhas. O olho começou a piscar, como se estivesse tendo dificuldades para manter a conexão com aquela realidade. Decidimos encerrar o experimento e bloquear o acesso àquela terra. Mas um dos pesquisadores, movido pela curiosidade, reativou a conexão na calada da noite. A transmissão voltou, mas o que vimos dessa vez foi pior. O laboratório naquela versão alternativa estava idêntico ao nosso. As mesmas mesas, os mesmos computadores, as mesmas máquinas, e dentro dele havia cópias de nós. Cientistas idênticos a nós mesmos, parados, olhando diretamente para a câmera. Então, eles sorriram. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso grande demais, como se a pele de seus rostos tivesse sido esticada até quase se rasgar. A transmissão falhou novamente. No mesmo instante, ouvimos passos nos corredores da instalação. A segurança foi acionada. As portas foram trancadas. Câmeras de segurança capturaram imagens de figuras se movendo pelos corredores, sombras distorcidas, humanoides, mas errados. Uma equipe foi enviada para investigar. Minutos depois, o radiocomunicador deles se silenciou. Quando acessamos as câmeras, os seguranças ainda estavam lá, mas estavam imóveis. Seus rostos estavam errados. Como se algo tivesse copiado seus corpos, mas sem entender completamente como um ser humano deveria parecer. Eles começaram a andar novamente. Mas os movimentos eram estranhos, desconexos, como marionetes sendo controladas por fios invisíveis.
A essa altura, toda a instalação estava em alerta máximo. Mas então, o pior aconteceu. O olho ativou sozinho. Ninguém o havia ligado. Ele simplesmente se reativou, abrindo um portal instável. Algo do outro lado estava tentando atravessar. O vidro da câmara de contenção começou a vibrar. Luzes piscavam. Os alarmes dispararam. Ordenei que a energia fosse cortada, mas era tarde demais. O portal se abriu completamente e algo saiu dele. Não eram apenas sombras. Não eram apenas cópias distorcidas. Elas eram nós, mas errados, cópias humanas. Como se algo estivesse tentando imitar a nossa biologia, mas sem conseguir replicar lá perfeitamente. Um dos cientistas tentou falar com uma dessas cópias, mas no momento em que ele se aproximou, a coisa imitou sua voz de forma grotesca, repetindo suas palavras de maneira desordenada, como se estivesse aprendendo a falar naquele momento. A instalação entrou em colapso. As portas de contenção falharam. As sombras começaram a se espalhar pelos corredores. As cópias assumiram formas mais completas. Algumas eram quase idênticas a nós, mas havia algo profundamente perturbador nelas. Algo na forma como se moviam, na forma como olhavam diretamente para nós sem piscar. Como se estivessem nos estudando. Fugimos. A última coisa que vi antes de escapar foi meu próprio reflexo na tela de um monitor. Mas o reflexo não estava sincronizado comigo. Ele sorriu antes que eu pudesse reagir. Eu corri. Atravessei corredores cheios de corpos, de versões distorcidas de meus colegas. A instalação foi trancada e selada para sempre. Mas algo me diz que aquilo não impediu essas coisas de saírem. Agora estou fugindo. Eu me mudo constantemente. Nunca fico no mesmo lugar por muito tempo. Mas elas ainda sabem onde estou. Eu as vejo nos reflexos de janelas, nos espelhos, nas sombras ao longe. Se um dia você se olhar no espelho e sentir que algo está errado, que seu reflexo está atrasado por 1 milissegundo, ou que ele parece te observar de um jeito diferente, fuja. Porque talvez, naquele momento, você não seja mais você, talvez seja um deles. Se você está ouvindo isso, significa que ainda estou vivo. Mas não sei por quanto tempo.